A África não precisa do Banco Mundial, do FMI da Europa ou da América. Nós, africanos, temos o que é necessário para desenvolver a nossa economia sem empréstimos. Não podemos continuar a ser escravos financeiros usando empréstimos. A frase poderosa proferida por Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, não é apenas uma declaração política, é um grito de guerra, um chamado urgente à libertação econômica de um continente que há séculos carrega o peso do saque, da exploração e da manipulação travestida de ajuda internacional. Ao dizer que a África pode caminhar com as próprias pernas, Traoré confronta diretamente os pilares de um sistema global que se construiu sobre o empobrecimento sistemático da África. Durante décadas, as potências ocidentais, por meio de instituições como o Banco Mundial e o FMI, prometeram desenvolvimento, crescimento e estabilidade para os países africanos, mas o que entregaram na prática foi dependência, perda da soberania e ciclos viciosos de dívida. Esses empréstimos oferecidos com retórica de solidariedade quase sempre vieram acompanhados de condições humilhantes, privatização forçada, cortes em serviços públicos, desvalorização das moedas locais, abertura irrestrita aos mercados internacionais e entrega de setores estratégicos às multinacionais. Era o velho colonialismo agora disfarçado de cooperação para o desenvolvimento. Os chamados planos de ajuste estrutural impostos por essas instituições durante os anos 90 e 80 dizimaram economias inteiras e condenaram milhões à pobreza. Países foram forçados a cortar gastos com saúde, educação e infraestrutura para garantir que tivessem recursos para pagar dívidas impagáveis. Dívidas que em muitos casos já haviam sido quitadas várias vezes, mas que graças a juros, multas e renegociações abusivas se perpetuam como correntes invisíveis. O continente africano se tornou prisioneiro de um sistema que lucra com sua dor, que se alimenta de sua fraqueza. Enquanto isso, a África continua sendo a região mais rica do mundo em recursos naturais: ouro, diamantes, petróleo, gás, etc. A juventude africana, uma das maiores do mundo em termos demográficos, representa um capital humano incomparável e mesmo assim o continente abriga algumas das populações mais empobrecidas do planeta. Como é possível tamanha contradição? A resposta está no modelo de exploração que ainda domina a economia global. A África exporta matéria-prima bruta a preços baixos e importa produtos industrializados a preços altos. Produz riquezas, mas não as controla. O lucro vai para fora. O trabalho fica dentro. Os africanos trabalham, mas não prosperam. O continente é como uma árvore cheia de frutos, cujos galhos estão sempre sendo podados por mãos estrangeiras. Há uma nova geração de líderes africanos que estão rompendo com esse ciclo de dominação. Homens e mulheres que entenderam que não se constrói soberania com dívidas, que progresso real não nasce da dependência, mas da autonomia. Ibrahim Traoré é um dos líderes. Desde que assumiu o poder em Burkina Faso, ele tem adotado uma postura firme contra a insurgência estrangeira, enfrentou potências coloniais, questionou acordos injustos e agora desafia diretamente o sistema financeiro global. E Traoré não está sozinho. Países como Mali, Guiné e Níger também estão passando por processo de ruptura. Rejeitaram o controle do FMI e do Banco Internacional, suspenderam acordos militares com antigas potências coloniais e estão buscando alternativas de desenvolvimento baseadas na solidariedade africana, no fortalecimento interno e na cooperação com os países do sul global. O que se vê é o surgimento de uma frente africana por soberania, um novo panafricanismo, desta vez não apenas político e cultural, mas econômico. Mas o caminho não é fácil. A reação do sistema global é feroz.
esses países são imediatamente rotulados como autoritários, inviáveis, ameaças a democracias. Sanções econômicas são impostas, líderes são alvos de campanha de deslegitimação, golpes são incentivados, muitas vezes com apoio externo, tudo para manter a ordem mundial, que serve aos interesses de poucos. Apesar disso, a semente da liberdade já foi plantada. A África está começando a olhar para si mesma em busca de soluções. Iniciativas como a Zona Livre de Comércio Continental Africana buscam fortalecer o comércio interno, reduzir a dependência das exportações para fora do continente e criar cadeias produtivas africanas. O Banco Africano de Desenvolvimento aos organismos tradicionais. A ideia de uma moeda africana comum sonhada por líderes como Kwame Nkrumah volta a ganhar força. Exemplos inspiradores também vêm de países que conseguiram, mesmo dentro das limitações do sistema, tomar maior controle de seus recursos, como Botsuana. Botsuana, ao manter o controle sobre seus diamantes e negociar de forma mais equilibrada com empresas estrangeiras, conseguiu criar políticas públicas sólidas e reduzir a pobreza. Namíbia, com seu foco na conservação ambiental e no uso sustentável dos recursos naturais, é outro modelo que mostra a verdadeira independência africana, aquela que vai além das bandeiras, hinos e presidentes eleitos, só será conquistada quando o continente for dono de sua economia. Quando puder tomar decisões sem o peso da chantagem financeira, quando seus filhos puderem viver com a dignidade sem precisar emigrar em busca de oportunidades que foram roubadas em casa. Quando os lucros do petróleo, do ouro, do cobalto e de tudo o que sai do solo africano servirem para construir escolas, hospitais, universidades e não para enriquecer corporações estrangeiras. Essa independência exige coragem, exige rupturas, exige líderes dispostos a enfrentar as consequências de dizer não a um sistema injusto, mas acima de tudo exige um povo consciente, mobilizado e determinado a não aceitar mais migalhas. O continente africano não precisa mais de ajuda que vem com amarras, precisa de respeito, autonomia e controle sobre seu próprio destino. O tempo da escravidão financeira precisa chegar ao fim e a fala de Ibrahim Traoré é uma faísca poderosa nesse processo, que ela acenda corações, desperte mentes e inspire ações concretas, porque sim, a África tem tudo o que precisa para prosperar, só precisa se libertar de quem quer convencê-la do contrário. Mais uma reflexão do nosso presidente querido Ibrahim Traoré, que fala da situação das dívidas africanas, da insustentabilidade dos devedores africanos. Eu já falei desse tema quando falávamos quando descobriu-se a dívida recente, já não me lembro do país africano, mas foi recentemente, vou me recordar mais para frente. Mas muitos países africanos nesse momento estão a passar por essa questão das dívidas nesse momento. E é algo grave, é algo que corrói aquilo que é o poder de compra dos africanos e corrói aquilo que é a possibilidade dos africanos verem a África desenvolver. Uma coisa que eu ouvi, e aliás li num comentário de um escrito, é que, por exemplo, as commodities. Commodities, para quem não entende, são produtos que é o mercado que dá o preço. Por exemplo, o combustível, o mercado que dá o preço. Por exemplo, petróleo, o barril do petróleo pode variar. Não é o país que vende ao seu preço, e sim o mercado que determina o preço daquele produto. Então, isso são commodities. Me explique melhor aí nos comentários se eu estiver enganado. Alguém disse que era impossível ficar rico negociando commodities. E eu concordo, porque é um mercado volátil, é um mercado que depende muito daquela questão de interesse, também produção, são muitos fatores envolvidos no mundo. Mas uma coisa que nós estamos a irar aqui na África é a questão da industrialização. Eu acho que esse é o segundo fator. Vamos falar do primeiro. Vamos supor que nós estamos a exportar matéria-prima e essas commodities. A questão é que os contratos que são feitos não são para beneficiar a população num todo. São contratos que são feitos para beneficiar pessoas individuais. Esse que é um dos problemas da África. O problema não é negociar commodities, é como essas commodities são negociadas.
Porque tem alguns países que conseguem fazer isso da melhor forma possível, como é o caso, por exemplo, de Botsuana, etc. Né? Apesar de eu não sei se diamante é uma commodity, mas eu acho que dá para melhorar os contratos. E a corrupção é um dos fatores que faz com que, por mais que um país tenha recursos em abundância, não desenvolva. Outro país que nós podemos falar é o Catar e os próprios Emirados Árabes, que conseguiram fazer do petróleo uma fonte de riqueza para si. Olha a quantidade de gás natural que existe, por exemplo, em Moçambique. Mas a má negociação que está a acontecer acaba comprometendo aquilo que é o futuro dos africanos. Os africanos não sabem negociar seus recursos. Por quê? Porque está a acontecer aquilo que aconteceu no tempo de colonização, quando se trocava algo barato, por exemplo, vinho, etc., especiarias por ouro. Nós dávamos aquilo que é valioso. Isso é um hábito que nós já cultivamos há séculos. E para mudar isso é necessário uma atitude. E Ibrahim Traoré diz que essas instituições que foram criadas agora, falamos do Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, foram feitas exatamente para continuar o colonialismo das potências de forma indireta. Porque ao abrirem, é claro, ao abrir o mercado, ao imporem certas condições para poderem prestar para países que foram destruídos por guerras, primeiro por guerras coloniais que foram provocadas por esses países. Porque nós temos que ter em conta que a África, quando estava a lutar por sua independência, não era uma potência. Países africanos ainda eram muito fracos e sofreram uma grande destruição. Tem a questão que após guerra, muitas indústrias foram destruídas ao longo dessas guerras e a própria África tinha que se recompor. Então, o que as potências perceberam uma oportunidade de poder se aproveitar desses países que precisam de infraestruturas, que precisam de muita coisa e não tem muitas opções. Os governos não tinham muitas opções porque o povo estava a passar uma fome severa, o povo estava a precisar de infraestruturas, etc. Então, esses países, potências, conseguiram perceber uma oportunidade no continente africano para poder instalar essa nova forma de escravização, que é a escravidão econômica que nós estamos a sofrer nesse momento. Mas não podemos só culpar essas instituições internacionais. Nós também temos que falar dos próprios africanos que sempre têm esse hábito, não falo de todos, falo dos dirigentes africanos na maior parte dos casos, que não fazem acordos para beneficiar a população, fazem acordos para poder beneficiar o seu próprio bolso. Porque é o que está a contar aqui, não fazem as negociações, não tem como objetivo beneficiar a população. É sempre a corrupção que fala mais alto. Então, na hora de firmar contratos, na hora de aceitar acordos, pensam no seu próprio bolso e não pensam no bem-estar das populações. E essas instituições não são instituições ingênuas, pelo contrário, são instituições muito especializadas naquilo que é o mercado financeiro. E quando percebem uma oportunidade de ganhar por cima de um país, acreditem, não vão hesitar em ganhar. Percebem? Acreditem, isso vai acontecer. Não existe nenhum país que não vai aproveitar uma boa oportunidade. Enquanto a oportunidade estiver ali, enquanto os países africanos continuarem distraídos, esses países vão, aquilo que é ser extorquidos, ser escravizados. Muitas pessoas acham que o fato de Traoré se isolar do Ocidente, eu já vejo a estratégia de Traoré, eu acho que eu tentei entender. O que eu acho que Traoré está a fazer? Traoré está a priorizar contratos que tenham ganho-ganho. Eu falo isso em muitos vídeos. Por exemplo, recentemente a Arábia Saudita quer ajudar Ibrahim Traoré de forma monetária, sem, teoricamente, nada em troca. Traoré disse, não, esse tipo de ajuda eu não quero. O que nós devemos fazer aqui é uma troca em que as duas partes ganhem. Essa é que é a premissa de Ibrahim Traoré. Então, o que acontecia? A França, para o que tirava de Burkina Faso, o retorno era inferior. Burkina Faso estava a perder nessa negociação. É por isso que a França foi expulsa. A França não foi expulsa porque simplesmente Traoré acordou e pensou, não, a França era um problema para Burkina Faso. A França era um problema para os países do Sahel. A França era um problema para as suas antigas colônias. Bem que eu fiz um vídeo que falava dessa questão da exploração francesa do novo século. Vocês devem ver. A França impunha taxas absurdas, porque o país não podia negociar essa commodity sem autorização da França. A França já estava impermeada na política da própria Burkina Faso. Tanto que o reflexo dessa permeação, nem sei se estou a usar a palavra certa, mas vou continuar assim,
a quantidade de golpes de Estado que aconteceram em Burkina Faso. São muitos golpes de Estado que aconteceram em Burkina Faso. Até me admira Traoré a ficar muito tempo, porque o predecessor ou antecessor, já não sei como se diz, a pessoa que estava antes, o Paul Henry da MIBA, ficou pouco tempo se comparado ao Traoré, porque o Traoré já está quase a completar, falta um pouquinho só, mas ele está próximo do seu 3º ano como presidente de Burkina Faso. Completou o 2º ano ainda este ano aqui, ou no final do ano passado, porque ele entrou em setembro de 2022, e acredito que sim, em setembro de 2024 ele completou 2, e em breve completará 3 anos. Então, isso é uma vitória, que significa que Traoré tem bons aliados dentro do exército e conseguiu conquistar aquilo que é a vontade popular, porque em países como Burkina Faso, facilmente um governo que não tem apoio popular é derrubado, porque os militares vêem essa oportunidade, porque o militar também é o próprio povo, o militar vive a situação da população. Então, se por acaso um capitão, alguém com alta patência no estado decide derrubar um governo, é possível derrubar. Se Traoré está todo o tempo na cadeira de Burkina Faso, é porque alguma coisa diferente ele está a fazer, e eu consigo trazer isso tudo em forma de vídeos e de notícias aqui para vocês verem. Então, essa situação da colonização dos países é uma situação muito séria, uma situação que implica, tem muitas implicações para aquilo que é o desenvolvimento da própria África, porque essa nova forma de colonização é uma forma mais perigosa e mais sutil, que se o povo africano não estiver a prestar atenção e não tivermos presidentes como Ibrahim Traoré a nos chamarem a atenção, a nos fazerem perceber desse assunto, é capaz de nós não entendermos isso, porque economia não é tão simples assim como simplesmente comprar e vender um produto. É mais do que isso. A economia de um Estado é muito complexa, envolve muitos fatores, envolve muitas ações e etc. Então é isso que deve se ter em conta, percebem? Então eu acho que Ibrahim Traoré percebeu isso e está usando uma estratégia muito boa. Por enquanto está a dar bons resultados, e eu acredito que dará bons resultados, salvo se começarem já os ataques à sua reputação, porque nós sabemos qual é o poder da mídia e qual é o nível de poder que existe no que diz respeito às organizações e também às potências imperialistas que só querem extorquir a África, porque nem todo mundo quer fazer isso, mas às vezes os africanos dão tanta sopa, como dizem os brasileiros, que acabam deixando isso acontecer. Falo dos líderes e não da população. Coloque nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu acho que é um tema pertinente para a África e nós devemos discutir esse tipo de situações. Muito obrigado por estar aqui. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.